Olá, bem-vindos a mais um episódio do Elas na Ciência. Hoje irei falar um pouco sobre a vida e o legado de uma mulher fascinante que dedicou grande parte da sua vida a causas ambientais. Rachel Carson foi bióloga, cientista, ecologista e escritora. Ela ficou muito conhecida por suas pesquisas que culminaram na publicação do livro chamado Primavera Silenciosa, que aborda os danos causados à natureza pelos pesticidas químicos. Seu livro é considerado um dos principais manifestos do início do movimento ambientalista moderno. Rachel Carson nasceu em 27 de maio de 1907, na Pensilvânia. Ela viveu grande parte da sua infância numa propriedade rural, com seu pai, que era vendedor de seguros, e sua mãe, que era dona de casa. Desde pequena, ela adorava ler e escrevia suas próprias histórias. Rachel se formou no ensino médio aos 18 anos, em 1925, e ingressou na Pennsylvania College for Women. Inicialmente, ela ingressou no curso de língua inglesa, pois pretendia ser professora, mas logo mudou para o curso de biologia e formou-se com honras em 1929. Ela era uma de apenas 3 mulheres que entraram no curso. Nos anos 30, não era comum a presença de mulheres no curso de biologia. Ela recebeu uma bolsa para o curso de verão do Laboratório de Biologia Marinha da Woods Hole, um importante centro de pesquisas em educação e ciências biológicas e ambientais. Rachel ganhou uma bolsa de estudos na Universidade Johns Hopkins e concluiu seu mestrado em zoologia em 1932. Ela tinha a intenção de continuar seus estudos e terminar seu doutorado. Porém, devido às condições financeiras que ela e a família se encontravam, ela teve que desistir para trabalhar dando aulas particulares. Em 1935, Rachel perdeu seu pai e em 1937 ela perdeu a sua irmã. Isso fez com que a situação financeira da família piorasse ainda mais. E aí ela teve que trabalhar para ajudar no sustento de sua família. Ela começou um trabalho temporário no Departamento Governamental de Pesca dos Estados Unidos. Lá, ela tinha a função de criar um roteiro de um programa semanal com episódios curtos que falava sobre a biologia marinha. Um ano depois da sua entrada nesse departamento, ela fez um concurso, passou e foi contratada como bióloga marinha, a segunda mulher a ocupar esse posto nesse departamento. Rachel conseguiu crescer dentro do departamento de pesca e em 1949 ela se tornou editora-chefe. No período em que trabalhou no departamento, ela escreveu 2 obras importantíssimas sobre o mar. Em 1941, ela publicou seu primeiro livro, que se tornou um best-seller anos depois. Esse livro marcou uma virada na carreira como escritora de Rachel. O seu segundo livro foi publicado em 1951 e permaneceu na lista dos best-sellers do New York Times por 86 semanas. Com uma segurança financeira devido ao sucesso dos seus livros e já com uma carreira consolidada como escritora, Rachel pôde então deixar o departamento governamental para se dedicar totalmente, integralmente à sua carreira como escritora, em 1952. Em 1953, Rachel começou uma pesquisa de campo e bibliográfica sobre ecologia e organismos da costa do Atlântico. E todas essas pesquisas resultaram na publicação do seu terceiro livro da trilogia sobre o mar, em 1955. No final dos anos 50, Rachel começou a estudar e analisar conservação ambiental, especialmente os danos causados ao meio ambiente pelos pesticidas químicos. O resultado de toda essa pesquisa culminou na publicação do seu famoso livro A Primavera Silenciosa, publicado em 1962. Esse livro é acreditado mundialmente pela criação da consciência ambiental moderna. Rachel, desde os anos 40, sempre demonstrava preocupação com o uso inadequado e constante dos inseticidas químicos.
Porém, ela nunca teve muita abertura de começar a escrever e discutir sobre isso. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um aumento descontrolado da população americana. Consequentemente, houve a necessidade de maior oferta de alimentos, tanto para essa população que crescia bastante, quanto para os países que foram afetados ao final da Segunda Guerra Mundial. Visando a erradicação da fome pós-guerra e a modernização da agricultura, surgiram os inseticidas químicos, como o diclorodifeniltricloroetano, ou DDT. Por ser barato e eficiente, o DDT passou a ser utilizado em larga escala e de forma descontrolada em hortas, lavouras, casas, zona rural e zona urbana. A indústria química foi uma das grandes beneficiadas nesse período pós-guerra, onde pequenas empresas de repente se transformaram em multinacionais. No entanto, muita gente era contra o uso indiscriminado desses inseticidas. Muitos donos de propriedades rurais e sociedades não governamentais naturalistas procuraram Rachel para que ela tornasse pública essas ações do governo. E conforme ela ia pesquisando, ela ia encontrando vários trabalhos de vários cientistas que mostravam os efeitos nocivos do uso desses inseticidas químicos. Rachel já era bastante conhecida por suas pesquisas e publicações sobre conservação ambiental. E nesse período ela estava bastante engajada com pesquisas a respeito do uso indiscriminado de inseticidas químicos, em especial o DDT. Ela chegou a participar de algumas audiências da FDI sobre a regulamentação do uso de inseticidas sintéticos. Porém, ela chegou a ser desencorajada por pressão da indústria química. Em 1960, Rachel já tinha bastante conteúdo científico e as evidências estavam bastante claras sobre os danos causados pelos inseticidas químicos ao meio ambiente. E aí, a escrita do livro prosseguiu rapidamente. Porém, nesse mesmo ano, Rachel descobriu que tinha câncer já em metástase. E aí, a revisão final do livro foi um pouco prorrogada para o começo de 1962. O livro fez uma publicação e apresentação de dados com muita densidade e documentação científica comprobatória. Existiam muitas evidências sobre crimes ecológicos e ambientais, principalmente a morte de pássaros, daí o nome do livro, Primavera Silenciosa, peixes e animais silvestres em geral. Primavera Silenciosa também traz acusações à indústria química sobre espalhar desinformação para a população em geral. Rachel também aborda consequências futuras do uso indiscriminado desses inseticidas, como o surgimento de resistências de alguns insetos. Rachel e a editora já previa, antes mesmo da publicação do livro, vários ataques da indústria química sobre seu livro e suas opiniões. Antecipando essa onda de ataques, Rachel e a editora promoveu uma campanha a favor da publicação desse livro. E aí foram enviadas cópias da pré-publicação para a imprensa. O New York Times, por exemplo, publicou um editorial positivo a respeito dessa obra. E isso promoveu uma adesão maior do público em geral. Tudo parecia estar perfeito. Rachel tinha apoio de grande parte da população, da imprensa. Todos os capítulos do seu livro foram revisados por cientistas respeitados mundialmente. Porém, após a publicação de Primavera Silenciosa, os ataques foram inevitáveis a Rachel. Rachel e a editora eram constantemente ameaçadas de ações judiciais e a sua imagem era denegrida constantemente. De indústrias químicas também se opuseram a Rachel. Muitos deles diziam que se a sociedade seguisse o que a Primavera Silenciosa dizia, a sociedade voltaria para a Idade das Trevas, onde as pragas e vermes dominariam o mundo. Rachel também chegou a sofrer ataques pessoais. O ex-secretário de Agricultura do governo chegou a escrever uma carta falando da aparência de Rachel e o fato dela ser solteira, insinuando que ela fosse comunista. Uma acusação como esta, naquela época, poderia custar a vida profissional de qualquer pessoa. Os pesticidas começaram a ser assunto de interesse do grande público. Isso
Isso chamou a atenção também do então presidente da República da época, o John Kennedy. O relatório final desse comitê foi totalmente favorável a Rachel e o presidente Kennedy assumiu totalmente a causa, passando a supervisionar diretamente o uso do DDT. Anos depois, o DDT foi banido totalmente do país. Todo esse trabalho realizado por Rachel rendeu vários prêmios. A doença e o tratamento enfraqueceram muito a saúde de Rachel. Em 1964, a sua saúde piorou muito e ela faleceu em 14 de abril de 1964. Com Primavera Silenciosa, Rachel iniciou um grande movimento ambiental que mudou o curso da história. Nos últimos 15 anos, após a sua morte, o movimento ambientalista cresceu muito. Várias homenagens e prêmios póstumos foram dados a Rachel. O legado de Rachel Carson na área ambiental é incomparável. Sua história e seu comprometimento em levar informação ao grande público mostra o verdadeiro sentido da ciência. O atual cenário ambiental em que nos encontramos hoje mostra mais do que nunca a importância de ouvirmos histórias como essa de Rachel, uma mulher que enfrentou pressões da indústria química, do governo, teve sua vida pessoal escancarada, porém nunca desistiu de mostrar a verdade e de se preocupar com o meio ambiente em que vivemos.